Deus é fiel para cumprir toda promessa feita a mim. Deus é fiel, Deus é fiel. Tu és fiel, sim, meu Pai celeste, pleno poder aos teus filhos dará. A paz do Senhor, bem-vindos ao canal Um Cristão no Espelho. Meu nome é Felipe e gostaria de meditar com vocês sobre isso. Timóteo, segundo carta do apóstolo Paulo ao jovem pastor Timóteo, capítulo 2, versículo 13, que diz assim: se formos infiéis, ele permanece fiel, não pode negar-se a si mesmo. Deus, ele é fiel. E todos nós sabemos. Cantamos sobre isso. Falamos sobre isso. Nos apoiamos sobre isso quando cremos. Porque as promessas dele não mudam. Dele não há sombra de variação. Mas e nós? E nós? Nós somos fiéis. Nós somos fiéis. Você é fiel? Você é fiel? Quantas vezes negamos ao Senhor em nossa caminhada? Quantas vezes deixamos de perseverar e cedemos ao pecado? Quantas vezes? Lembra quando Jesus chamou os discípulos para orar com ele à parte? E ele começou a orar. E aí ele seguiu um pouco mais adiante e deixou os discípulos orando na retaguarda. E ele orou naquela oração angustiante ali no Getsemane. E quando ele voltou, os discípulos estavam dormindo. E ele disse: vocês não podem orar comigo nem um pouco. Vocês não podem velar comigo, estar aqui comigo nem um pouco. Vigiem e orem, porque a carne, ela nunca vai estar pronta. Ela vai sempre estar disposta a vacilar. Mas o Espírito está pronto. Irmãos, a carne é fraca na expressão adequada. Mas o Espírito é forte, o Espírito está pronto. Não, na maioria das vezes, a gente vacila com o nosso Deus, a gente é infiel. Mas Ele é longânimo. E a longanimidade de Deus, a misericórdia de Deus, é que nos sustenta na sua presença. É que faz com que Ele ainda ore para nós. Porque se não fosse Deus, um Deus longânimo, tardio em irar-se, todos já estaríamos fulminados pela sua justa ira. Irmãos, nós temos que cantar mais aquele hino. Serei fiel, precioso Jesus, serei fiel. A gente precisa ser fiel. Você sabe que há uma diferença entre fidelidade e fé? E é claro que a fidelidade depende muito da fé, mas não 100%. Né?
esse é um assunto que eu gostaria de deixar para você meditar. Eu não vou esmiuçar. Eu só quero aguçar a sua mente para que você possa meditar sobre isso. Há uma diferença entre fé e fidelidade. A pessoa fiel, ele permanece, mesmo contra os fatos, contra as coisas que aparecem ao seu redor, contra os murmurações, mesmo contra tudo que queira fazer com que seja o contrário. Lembre daquela passagem em que Samuel chamou a atenção de Saul e falou assim: olha, Saul, melhor é obedecer do que sacrificar. Ele chamou a atenção de Saul, por quê? Porque Saul não quis esperar. Ele olhou e viu que as pessoas estavam começando a ficar afoito e que Samuel estava demorando, e com medo do povo se dispersar, ele tomou a iniciativa de fazer algo que cabia única e exclusivamente ao sacerdote, e não a ele. Então, o que aconteceu? Quando ele começou a fazer aquilo, o sacerdote apareceu. E o sacerdote, que é Samuel, chegou e deu uma catracada nele. E falou: Samuel, é Saul. Hoje o seu reino seria confirmado. Mas você você novamente pisou na bola. Eu atrasei, mas você poderia ter esperado. Porque isso não te compete. Chamou a atenção dele, né? Em outra ocasião, Saul fez o seguinte. Deus falou com ele: destrua todos os amalequitas. Mas Samuel não destruiu os amalequitas. Mas Saul não destruiu os amalequitas tudo. Ele matou. A ordem foi a seguinte: você diz, acaba com tudo. Não quero saber nem de comida, nem de nada. Tudo ali em Amaleque é maldição, igual aconteceu com Jericó. Aí você vai destruir tudo, vai acabar com tudo. Você não vai salvar nem criança, nem mulher, nem cabrito, nem boi, nem roupa, nem nada. Acaba com tudo. Aí quando Samuel encontrou com Saul, ele ouviu um barulho de bois, de ovelha. Estou ouvindo barulho de bois, de ovelha. Você disse que cumpriu. Você chegou aqui para mim e falou que cumpriu cabalmente a ordem de Deus. Mas você chegou, eu estou ouvindo barulho aqui. Não, nós trouxemos aquilo como oferta ao Senhor. Uma oferta ao Senhor. Aí Samuel chamou a atenção dele. Mais uma vez. Irmãos, fiel é aquele que obedece. Fiel é aquele que permanece contra qualquer eventualidade. Sabe? Aquelas pessoas que o pessoal estão falando mal do pastor, a televisão está noticiando, e ele permanece lá. Chega um vizinho e conta alguma coisa, e ele permanece lá. Olha, o homem é falho. Eu não estou falando do pastor ou dos homens que são falhos. Eu estou falando de Deus, que não é falho. Nós já sabemos que Deus é fiel. Nós já sabemos que Deus não peca. Nós já sabemos que Deus não muda. Então eu estou ilustrando aquela pessoa que mesmo que ouve de tudo, mas permanece até o fim. Ou seja, até que toda a casa caia. E aí não tenha mais o que falar. E aí alguém vai dizer, realmente ele é realmente este, né? Até que acabe tudo. Sabe essa pessoa? Essa pessoa é fiel.
Não é fiel aquele que quando dá o primeiro vento, ele já sai. Porque a palavra de Deus fala sobre a parábola do semeador, que uma pessoa aceita Jesus, fica alegre, mas na primeira provação que vem, ele sai da presença de Deus e desvia. Essa pessoa não é fiel. Essa pessoa não é fiel. Entendeu? Então, fiel é aquele que permanece. É claro, no contexto que eu dei um exemplo, eu falei o homem falha. Então, como você vai ser 100% fiel? Por exemplo, como há pessoas que eu disse que o pastor está enrolado com algum erro, eles ainda permanecem ali, ouvindo a palavra dele. Está sendo mostrado, eles ainda permanecem ali. Parece que é uma burrice dessa pessoa. Aí eu falei que essa pessoa permanece até o fim porque ela é fiel. Porque fiel é aquele que persevera, é aquele que obedece, é aquele que permanece. E que fidelidade é isso. E aí eu falei isso, mas esses são homens falhos. São homens que realmente erram. Mas quando eu estou falando de fidelidade aqui a Deus, aquele que não erra, aquele que não muda, aquele que tem todo o poder, fiel a Deus, fiel como Elias. Tem um exemplo de Saul, que era infiel. Estou dando um exemplo de Elias, que era fiel. O Elias que sabia que o machado estava em seu pescoço. Ou melhor, um dos exemplos mais clássicos que nós temos, Daniel e os seus amigos. Daniel na cova dos leões e os seus amigos na fornalha. Eles mantiveram a sua fé, mantiveram os seus princípios, não negociaram sua fé, não negociaram seus princípios. Eles permaneceram na presença do Senhor. Tem um hino, né? Lembrei. Fidelidade. Minha identidade é servo do Senhor. Dentro da fornalha vou mostrar quem, né? Sendo quem eu sou, fiel adorador, nem a morte vai nos separar, Senhor. Ou quando Jesus confrontou os discípulos, todos os discípulos saíram, aí ficou apenas os apóstolos, e aí Jesus questionou: e vocês não vão embora não? Aí eles viraram para Jesus e falaram: para onde iremos nós, se só tu tens as palavras de vida eterna? Mas a questão não é essa. Eles ainda estavam ali, eles sabiam e olhavam para Jesus. Mas e quando você ora e você não recebe uma resposta? Ou quando você tem uma necessidade e você só vê um céu de bronze, onde a sua oração não passa, sai aqui da sua boca e já cai no chão, ela não sobe. Quando há muita oposição espiritual, quando você só ouve mensagens que vão te pôr para baixo, quando você não tem uma perspectiva, que a sua própria mente começa a te enganar e dizer para você que aquilo que Deus não vai dar, que Deus não vai cumprir, que você não vai ter, que está todo mundo errado, que a palavra de Deus está errada, que está tudo errado. Quando vem aquela nuvem maligna que possui sua própria mente. Como ser fiel nesta hora? E nessa hora é que a palavra fidelidade brilha e resplandece. É nessa hora
é que a palavra fidelidade, ela fica diferente da palavra fé. Porque nesta hora, você pode ser tentado e estar cheio de dúvidas. Mas você deve escolher esperar. Escolher perseverar. Porque, como diz a frase, né, bíblica, a alegria vem ao amanhecer. Mesmo que talvez a noite pareça ser longa. A noite parece ser longa. Parece que os minutos andam mais lentos. E os segundos parece que não rodam. É neste momento é que a palavra fidelidade se torna mais significativa. Amém? Deixo para a meditação de vocês isso. Se formos infiéis, ele permanece fiel. Permaneça, irmão, fiel. Saiba que Deus não vai mudar, Ele sempre será fiel. Mas permaneça você fiel. Porque você só poderá desfrutar da coroa da vida se você chegar até lá. E diz a frase bíblica em Apocalipse: ser fiel até a morte e dar-te a coroa da vida. Ok? Meu Samuelzinho. Diga alô, Samuel. Diga olá pro povo. Amém? Fiquem com Deus, na paz do Senhor.